Estou fixando aqui o tema da live. Boa noite, Hermês. Boa noite, Matheus, Margarete, Lucas. Boa noite, galera. Muito obrigada pela presença de vocês. Mais uma live aqui no nosso querido Instagram do Meu Certificado. E o tema hoje é um tema importante, galera. Por quê? Você que é bancário e você futuro bancário, se você é bancário, você tem receio com as metas. E muitos bancários são tímidos ou têm vergonha de vender. Não sabem como conduzir, como iniciar a conversa com o cliente. E o futuro bancário também tem essa preocupação, eu tenho certeza. Muitas pessoas se sentem tímidas, se sentem com vergonha. Como que eu vou iniciar uma conversa com o cliente? Mas como que eu vou começar a vender para esse cliente? O que eu posso falar? Como eu posso iniciar? Como eu posso me apresentar? Então hoje, esse é o tema da nossa live. Como você não ter vergonha de vender. Como você se desbloquear para as vendas. E assim você se tornar um bancário bem-sucedido, um bancário de sucesso. Por quê? Não tem como, entendam. Não tem como um bancário ter vergonha de vender. Você é um vendedor. Todos nós bancários somos vendedores. Letícia, a gente é vendedor? Sim, somos vendedores. Esquece esse preconceito com vendas. Em tudo a gente sempre se vende. Então, um bancário, ele é um vendedor. E ele precisa ser um bom vendedor. Então, se você é bancário, você precisa ser um bom vendedor. E se você pretende se tornar um bancário, você também tem que começar a analisar isso e já se destravar para as vendas, principalmente para o processo seletivo, né? Porque tem essa questão também de você travar no processo seletivo, ficar com vergonha, se tornar tímido. E no processo seletivo, você se vende a todo momento também. Por isso que eu falo que a live de hoje é para você bancário e para você futuro bancário. Então, clica nessa setinha, envia essa live para os seus amigos que trabalham no banco. É importante que eles venham assistir enquanto lava ali a louça, conversa antes da novela aí que seja, mas é muito importante você assistir essa live. E você, futuro bancário, não saia daqui, porque essa live também é muito para você e vai te ajudar muito também no seu processo seletivo. Vamos aguardar a nossa convidada, a Bruna Mendes, chegar. A Bruna Mendes, ela é profissional do mercado financeiro já há 13 anos. Bruna é uma bancária sensacional, uma bancária alta performance. Eu tive o prazer de trabalhar com a Bruna há alguns anos atrás. Ficamos na mesma agência. Na época, se eu não me engano, eu era caixa e a Bruna já era gerente de pessoa física. Ela cresceu na carreira muito rápido e ela se tornou uma gerente alta performance. E a Bruna também, além de ter 13 anos no mercado financeiro, é hipnoterapeuta e ela vai vir aqui explicar e ensinar como que a gente se destrava para as vendas, como que você para de ter medo de vender. Sim, Carlos, a live vai ficar salva, tá? Como você não tem mais medo de vender, se destrava para as vendas, esquece a sua timidez, porque é possível você superar a sua timidez. Se você se acha tímido e você fica, eu nunca vou conseguir superar, fique calmo, que hoje você vai conhecer o caminho para superar a sua timidez e essa vergonha de vender. E a Bruna vai trazer o conhecimento todo de 13 anos pra gente, eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. Eu acredito que ela já entrou. Vou aceitar aqui, espere um minutinho. Envie essa live para os seus amigos bancários e futuros bancários. E também, tem dúvida? Quer fazer uma pergunta para a Bruna agora? Opa. Coloca aqui no balãozinho e já faça a sua pergunta. E a Bruna vai explicar aqui pra gente. E no final da live eu abro umas perguntinhas pra gente, pra Bruna poder responder. Tá bom? Olá! Obrigada, Bruna, pela sua presença. Boa noite. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Vai ter uma live a gente junta, né? Mais uma live de sucesso. Ótima noite, galera do Meu Certificado. Boa noite. É um prazer estar aqui, viu? Muito obrigada, Bruna, mais uma vez pela sua presença. Como eu disse, a galera que está entrando agora, a Bruna tem 13 anos no mercado financeiro. Tive o prazer de trabalhar com ela durante alguns anos, há alguns anos atrás. É uma bancária alta performance, muito bem sucedida.
E ela também era uma pessoa tímida. Por isso trouxe a Bruna aqui. Não existe pessoa melhor, bancária melhor, para falar sobre timidez, vergonha de vender do que a Bruna. Sabe por quê? Ela superou a timidez dela. E ela vai explicar pra gente como você também pode superar essa sua timidez. Bruna, a fala é sua. Quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente. Imagina, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tem uma alegria gigante fazer parte, né, de estar contribuindo com meu certificado, com você, com o Luiz. Eu tenho um carinho muito grande por vocês e, meu Deus, assim, eu vejo o carinho que vocês têm com os alunos e com todo mundo nessa busca de realmente conseguir a vaga e não só conseguir, mas se manter lá, né? E aí ter qualidade de vida estando lá dentro, conseguir administrar aí todas as situações que a gente passa no dia a dia enquanto bancário. Bom, para quem ainda não me conhece, né? A Letícia me apresentou aí, me apresentar depois da sua apresentação é difícil. Não, fale sobre você, ninguém melhor do que falar sobre você mesma. Depois dessa apresentação aí fica difícil, né? Mas enfim, bom, eu trabalhei no Bradesco por 13 anos, né? Comecei a minha carreira como bancária. Agora eu trabalho como hipnoterapeuta, mas foi uma escolha minha, né? Decidi fazer a transição de carreira depois de 13 anos. E uma coisa que eu sempre falo e que eu carrego com muito orgulho é a marca Bradesco comigo. Então, para quem tem esse receio, né? Eu vou entrar no banco, como vai ser? Tem pessoas que têm esse medo. E eu sempre falo isso, que tem muitas pessoas que vão começar a trabalhar no banco, primeiro vendo a parte financeira, e depois encontrar a profissão que querem. E tem aquelas pessoas que querem realmente trabalhar no banco. Independente de qual perfil você seja, a carreira bancária ela vai te trazer uma bagagem muito grande. A gente aprende muito no banco, então sempre vou carregar essa marca de sim ser bancária comigo, porque foram 13 anos de experiência, foi uma jornada incrível assim no Bradesco, de um desabrochar mesmo, de sair de uma menina extremamente tímida, que não tinha perspectiva de nada, que me achava um nada, para alguém que eu me considero realmente alta performance, não senti, eu vejo alta performance não como algo que eu já atingi, mas sempre num horizonte, sabe? Sempre é realmente uma escala que vai evoluindo cada vez mais e assim é a nossa carreira profissional, né? E também entrei nesse projeto de fazer aí o curso do Bancários que Vendem, desenvolvi com o Luiz, com a Letícia, para ajudá-los a passar por situações, para não passar pelas situações que nós passamos, né? Então, toda a nossa experiência de bancário, todas as nossas dificuldades, as coisas que nós superamos, está lá no curso, que é para ajudá-los a realmente vencer e superar isso e começar a carreira de uma melhor forma, né? Então, sim, sou a Bruna hipnoterapeuta e também bancária, que venceu a timidez e a gente vence diariamente, né, em algumas situações. E por incrível que pareça, um breve comentário, eu lembrando, né, como eu comentei, Samara, não se perdeu muito não, Samara. Eu iniciei uma apresentação aqui, a Bruna aqui também comentou um pouco mais sobre a carreira dela, tá? Respondendo, que eu dei uma lidinha aqui. Bruna, na época que a gente trabalhava, eu não sentia você tão tímida. Você conversava com quem fazia as vendas, mas eu acho que era na época que você já estava superando um pouco a sua timidez, né? Porque eu não sentia você tão tímida. Como você mesmo, a gente não se vê como a gente exatamente é, né? E eu não sentia a Bruna tão tímida. Eu percebia que a Bruna se desenvolvia bem. Mas, obviamente, com o passar dos anos, você evoluiu muito mais profissionalmente, estudou, aperfeiçoou e, de fato, superou essa sua timidez. Então, aí você voou, né? Escalou de uma forma gritante. Passou por vários cargos, teve diversas promoções e premiações. E eu pude acompanhar, não na mesma agência, mas um pouco assim de longe eu vi. E como a Bruna mesmo falou, ela entrou nesse projeto com a gente, é uma profissional brilhante, escolhemos a dedo, a melhor profissional possível para poder ensinar no Bancários que Vendem. Porque nada melhor do que uma pessoa que, passou na pele, viveu na carne os problemas que a gente tem dentro da agência referente a vendas e como isso foi superado. Então, não é só falar, existe um certo problema, existe um problema X, mas de que forma você pode vir a superar e a resolver ele. Justamente por isso que a gente traz aqui conteúdos diariamente para vocês. E a Bruna trouxe aí no Bancários que Vendem
explicando, ensinando, demonstrando tudo sobre técnicas de vendas, estratégias, princípios de gatilhos mentais, princípios de vendas, inteligência emocional. O curso é muito extenso, gente. É muito incrível. A Bruna ministrou tudo com excelência. E ela agora vai comentar qual é o caminho. Bruna, fala pra mim, qual caminho você acredita? Ou você quer começar falando de como é que era a sua vida bancária, como você iniciou, ou você já quer chegar no caminho de superar? Qual é o caminho que a pessoa, o primeiro passo? Vamos lá. Qual o primeiro passo a pessoa pode vir a dar para poder resolver um pouco desse caso da timidez e da vergonha de vender? Os dois basicamente são a mesma coisa. Uma pessoa é tímida, mas consegue se desenvolver bem. Ou não existe bancário tímido. O bancário tem que superar isso e viver a vida. E melhorar cada vez mais. Tá. Bom, primeiro eu vou contar um pouquinho das minhas dificuldades enquanto bancária por causa da timidez. Porque assim, na época que você me conheceu, eu já estava um pouco mais avançada. Eu acho que já tinha um tempo que eu era gerente de pessoa física. O que que aconteceu? Eu tive que aprender. Meu áudio tá bom? Tá saindo bom com o fone? Tá? Então, Eu tive que aprender. Eu tive que aprender tudo ali na marra, né? Tu vai pra boca do leão e vai lá e aprende. E eu sempre fui muito tímida. Para você ter noção, Letícia, na época da escola, eu tinha vergonha de falar a presença na chamada. Quando a professora era sempre me dava taquicardia. Quando a professora ia chegando com o meu nome na chamada, me dava aquela vergonha de dar a presença, sabe? Eu tinha vergonha de coisas, de apresentar trabalho, então nem se fala. Eu sempre fui muito tímida, no nível bem avançado mesmo, porque eu tinha vergonha de coisas simples, de cumprimentar pessoas, chegar num lugar e o ambiente está muito cheio, aquilo ali me dava uma agonia que eu tinha que falar com as pessoas, enfim. Quando eu comecei a trabalhar no banco, eu penei um pouco com isso. Eu acredito que eu tenha sido efetivada porque eu fiz um bom trabalho, porque no relacionamento com pessoas eu acabei me desenvolvendo. Eu entrei no banco como aprendiz. Então, na minha primeira entrevista eu tomei bomba, né? Chorei na entrevista, fiquei muito nervosa, comecei a chorar. Tinha feito para a L'Oréal. Aí fiz a entrevista para o Bradesco, já estava mais um pouco preparada emocionalmente, já tinha passado pela primeira entrevista, enfim, passei como aprendiz. Isso eu tinha mais ou menos uns 18 anos. E aí, nesse processo, eu fui me desenvolvendo. Quando passou os 2 anos de estágio, as pessoas conheciam meu trabalho, então eu fui efetivada, porque se fosse depender da minha defesa também para eu conseguir ser contratada, ia ser muito difícil quando da trava, enfim. E aí, nas promoções, era uma coisa muito bizarra, assim, porque eu sempre tive medo de ser promovida. É muito louco. Embora eu fizesse um bom trabalho, embora eu estivesse ali no dia a dia, no relacionamento com o cliente, eu comecei a aprender a me relacionar mesmo, a vender o produto, mas por uma questão de necessidade. A gente tem que bater nossa meta. E você está no banco, você tem essa noção, você vai ter que vender um produto. Você vai ter que comercializar. E principalmente em um cenário em que os bancos eles têm os mesmos produtos, qual é o teu diferencial? Por que o cliente vai contratar um seguro com você e não com o banco X? O maior diferencial dos bancos, de fato, é o atendimento. Então, essa questão do relacionamento com o cliente foi uma coisa que me ajudou muito também. E eu me lembro que quando eu fui promovida para pessoa jurídica, aí eu tive um outro baque meu Deus, eu chorava. Eu não sei se você chegou a pegar dessa época que eu usava um óculos. Você lembra desse óculos? lembro. Lembro. Esse óculos não tinha grau. Eu usava. Gente, é muito engraçado. Eu usava o óculos porque eu tinha vergonha das pessoas. E era meio que minha proteção, era meu sistema de defesa. Aquele óculos me protegia das pessoas. Eu tô contando essas coisas para vocês entenderem que o meu nível de timidez era muito sério mesmo e eu consegui superar. E eu sempre trago isso nesse sentido. Se eu conseguir superar, você também consegue. Não importa qual seja a sua trava. A gente está aqui falando para um público de pessoas que a gente considera que sejam tímidas. Mas pode ser um medo de fracassar, um medo de errar. Tem muitas pessoas que têm medo de entrar no banco e não conseguir, não dar certo. E se der certo? E se você conseguir? E se funcionar? E aí... não vou dar spoiler das dicas que eu vou dar, vou deixar ela para mais pra frente. E é isso, Deixa eu fazer uma questão, gente. Porque uma pessoa comentou aqui também, você falou que tinha taquicardia, né? Que tinha muito medo de se comunicar. Gente, reage aqui com um foguinho. Quem se sente tímido, quem acredita assim, eu sou uma pessoa tímida. Ou que tem vergonha. Sou tímido,
sou um pouco envergonhado. Reage aqui pra mim, se você é esse tipo de pessoa, gente. Quero ver quantas pessoas tem aqui na live, basicamente, que se sentem tímidas, que acham que são tímidas ou que têm vergonha. Reage aqui que eu quero ver qual a intensidade desse pessoal. Pode continuar, Bruno. É isso aí. Às vezes a gente é tímido e nem sabe que é, né? Porque o simples fato de você não conseguir, por exemplo, numa reunião de trabalho, você tem uma ideia que pode ser uma ideia sensacional e seu chefe pode realmente te admirar por causa daquilo ali, você simplesmente guarda a ideia para você. Já aconteceu isso comigo, né? Guardei a ideia para mim e aí o meu colega falou a mesma coisa que eu tinha pensado, e aí todo mundo aplaudiu, achou a ideia o máximo e tal. Eu só fiquei me perguntando por que eu não falei essa ideia que eu tinha pensado, por que eu fiquei. Então, assim, a timidez, ela muitas vezes ela se manifesta na relação interpessoal, né? E também na relação, no falar em público, no se expor para mais pessoas. E, enfim, quantas oportunidades a gente não perde, porque com esses bloqueios emocionais, né, Letícia? E aí, realmente, eu vivenciei isso muito na pele, de ter essa trava emocional. Fui indo muito na sobrevivência ali, aprendendo. E eu lembro que quando eu ia para as visitas nas empresas, que realmente, assim, começou parece que o negócio vai agravando, né? Quando vai aumentando a sua responsabilidade, você precisa se expor mais no banco. Quanto maior for seu cargo, maior a sua exposição. Você E você vai se... focada, né? Já não via já não conseguia enxergar lá na frente alguma coisa que viesse a te salvar, né? Porque você estava batendo as metas, estava sendo promovida, estava tendo ali as questões de crescer, mas cada vez mais se lidava com o público, fazia visita, tinha que vender mais ainda, mais responsabilidade, com grandes poderes e vem junto grandes responsabilidades, né? Mais responsabilidade, Exato. fazer você já se sentia sufocada, né? Já estava sofrendo, Exatamente. estava transtornando uma questão insustentável, né? É porque você cresce, mas e o seu preparo emocional? A gente precisa realmente cuidar das nossas competências, daquilo que a gente está aprendendo, do nosso conhecimento. E aí você tá num ambiente que você precisa se expor e você tem esse bloqueio, meu, é difícil pra caramba, é uma luta diária. E eu me lembro que eu chorava toda vez que eu ia pra visita, ia no carro chorando, assim, e pedindo a Deus, eu falava, Senhor, por favor, me ajuda a falar, me ajuda a vender, eu preciso, sabe, da minha necessidade. Nossa, era assim, sabe? E aí, Letícia, um ponto que até a gente fala que eu comento lá no Bancários, né? Uma das minhas maiores dores era quando o cliente falava não pra mim. Nossa. E aí, hoje eu sei que esse não do cliente não era um não para a Bruna, mas a Bruna adiante, que tinha todos os complexos de rejeições, um total despreparo, não entendia técnicas de venda. Eu achava que vender era dom e talento. Sabe o que eu pensava? Eu achava assim, não, aquela pessoa nasceu com dom para venda, aquela pessoa leva jeito para coisa, eu não levo jeito, eu ia muito na sobrevivência. E aí eu vi que esse sentimento ruim que eu tinha quando alguém falava não para mim era realmente meu complexo de rejeição, porque na venda nós ouvimos muitos nãos. E depois eu aprendi a lidar com isso, né? Depois que eu comecei a estudar inteligência emocional, desenvolvimento humano. Em 2019 eu mergulhei nesse processo aí de entender essas minhas questões emocionais. E eu nunca mais parei. E ali eu fui entendendo essas minhas questões de rejeição e tudo mais. E fui trabalhando esse meu lado da venda, fui estudando mais sobre isso, me desenvolvendo. E aí sim, aí eu me tornei aquilo que eu chamo de alta performance. Porque eu batia 200, 300% da meta de capitalização, de seguro. Tinha dia que eu fazia 5 consórcios num dia. Eu ia numa visita com o cliente. Meu, vocês não têm noção de como isso é... Para uma pessoa que não tem problema, não tem problema. Cara, as pessoas estão ouvindo isso. Você faz 5 consórcios num dia. Gente, se você é bancário, você deve estar passando mal por dentro, porque esse é o sonho de todo bancário, né? E, gente, é real. A Bruna viveu isso. A partir do momento, eu lembro que a Bruna sempre aparecia em primeiro lugar nas vendas. Ela sempre destaque, chamada nas áudios, ganhando premiações, porque ela se destravou totalmente para venda, superou a timidez dela, que a Bruna era número 1 em tudo. As agências disputavam ter a Bruna como gerente, porque ela resolvia facilmente o problema. Vender para ela não era um problema. E ela aprendeu a ter prazer por vender. Eu lembro que a gente uma vez conversou sobre isso. A Bruna tinha prazer em vender, sentia satisfação, chegava para o cliente e estava tranquilona. Ela que era a autoridade, ela tinha tanta confiança nela mesma.
Mudou, foi uma virada de chave, né, Bruna? Era tanta Foi. confiança, ela demonstrava uma confiança, superou a timidez e a vergonha, que ela se tornou alta performance a partir do momento que ela estudou muito e se dedicou muito. Foram anos e anos para poder resolver esse problema, né? Por isso, agora faço ensina nos cursos, né? Mas é um grande case de superação. Ela foi uma gerente excepcional e era uma grande referência, né? E bancários sabem qual é a satisfação de fazer vários consórcios, bater capitalização, porque a gente sabe, vive na pele que não é fácil. Mas a Bruna fazia parecer ser fácil. Era tranquilo que o cliente sentia uma confiança tão grande nela que ela vendia natural, sem parecer que estava vendendo. É uma venda natural. Não é que seja fácil, é realmente difícil, é um desafio. Tinha situações que aconteciam assim. Eu me lembro que teve uma vez que eu consegui fazer. Eu precisava de 5 consórcios para bater minha meta. E aí eu meio que assim, naquele desespero, né? Eu falei assim, meu, eu preciso bater essa meta. Era inadmissível não entregar, principalmente esse produto tão importante. E aí eu me lembro que eu peguei uma relação de clientes para eu entrar em contato. E sabe aquele cliente que você olha assim, você vem no seu pensamento, fala assim, cara, vou ligar para esse cliente. E ele já tinha me dado 5 nãos, eu já tinha falado com ele várias vezes, e ele nunca, e ele sempre falava, depois eu vejo, depois eu vejo. E aí estava tendo uma campanha no banco de uma promoção de redução de taxa, a Selic estava mais baixa na época, e o consórcio estava com a taxa mais baixa. Eu falei, cara, eu vou ligar para esse cliente. E aí tu começa aquela briga interna. Será que eu ligo? Mas ele já falou, não vai dar certo, vai que não sei o quê. E tu vai, começa aquilo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Não, eu já tenho, eu vou atrás do sim, vai funcionar, eu vou ligar para ele, vou ofertar. Vai que. E aí eu liguei para esse cliente, passei para ele a situação. E assim, gente, não é um vender pedindo favor, sabe? Ai, por favor, me ajuda com o consórcio. Não, é uma negociação mesmo de ligar para o cliente. Olha, eu tenho um produto aqui, nem falei nesse sentido do produto. O consórcio está com uma redução de taxa muito boa para o seu perfil de empresa. E aí passei para ele a simulação. Fiz uma simulação de quanto ficava no CDC e quanto que ele pagaria se ele fosse fazer o consórcio no projeto estruturado, que eu montei um projeto estruturado para ele. Passei para ele a simulação e falei, olha, se você completar nesse plano de consórcio, vai pagar tanto, se você fizer pelo CDC tanto. Calhou do cliente estar procurando um carro para a esposa dele naquela época que eu liguei para ele. Estava procurando um carro para a esposa. E aí ele foi e falou para mim que estava procurando realmente o carro, que ele viu o carro para a esposa. E aí passei para ele detalhadas a proposta e ele fechou comigo 14 cotas de consórcio. Então assim, meu, eu precisava de 5, eu fechei 14. Não, A gente explodiu, né? nossa, assim, era. Tanto que quando eu quis realmente fazer a transição de carreira, foi um sacrifício, né? Realmente, assim, nem enfim, o regional ele tentou fazer de tudo para que eu ficasse na empresa. É uma coisa que eu pontuo também no curso. Quando você é um profissional valioso para a empresa, quando você é um profissional que entrega o teu resultado, que entrega a tua meta, meu, tu pode querer sair que eles vão querer te segurar. Eu estava querendo ser demitida, fazer a transição de carreira e o meu regional me oferecendo promoção, me oferecendo aumento de salário para que eu me mantivesse. E ele falou com todas as letras, eu tenho o maior orgulho de dizer isso, porque eu fico muito feliz mesmo, porque para mim é uma superação. Eu vim de alguém que se achava nada, né? De alguém que se achava um erro, de alguém que achava que não era boa o suficiente para nada. Então, ouvi do seu chefe que ele falou para mim na época, né? Bruna, você é muito valiosa para a empresa. Eu não posso aceitar te perder dessa maneira. O que eu posso fazer para que você fique com a gente? Porque você é um talento. Aí ele pegou, assim, olhou meus resultados. Não tem como justificar um desligamento dos seus resultados. Então, assim, a minha chefe também, todo mundo tentando me convencer a ficar. Meu, eu não sei assim, o que você espera enquanto profissional. Mas eu acredito que todos nós temos um desejo em comum, que é ser um profissional competente, reconhecido, uma pessoa que é valorizada, que você tem aquela tranquilidade de saber que você está fazendo o seu melhor. E assim, isso não é utópico, né? Não é um sonho impossível. É muito real, é possível. Desde que você aprenda, que você tenha conhecimento, que você se desenvolva. Eu estudei muito, eu estudei inteligência emocional, desenvolvimento humano, competência, perfil. Ficou tão natural que eu chegava no cliente, Letícia, e eu sabia exatamente que tipo de negociação falar com aquele cliente com base naquele perfil. Tem cliente que você vai conversar que você tem que
pegar e ser direto ao ponto. Tem cliente que você tem que explicar o produto detalhado. E isso você vai aprendendo o quê? Com técnica, desenvolvimento. No curso, a gente faz a parte das abordagens das vendas, a gente passa o produto, né? Explica o que é o consórcio, o que é o seguro de vida, quais são os produtos, como que funciona isso. E aí você realizar, né, com o cliente. Exatamente. Bruna, a Bruna de antigamente, antes de todo esse desenvolvimento e conseguir superar a timidez, conseguiria fazer aqueles 15, 14 consórcios? Jamais, né? Não, eu batia muito na média ali. E quando eu batia, às vezes eu nem vou conseguir. A timidez te atrapalhava muito no seu dia a dia no banco e de fato, né, a concluir as suas metas, se tornar uma gerente de alta performance. E como que você começou a conduzir para poder virar essa chave? O que você acredita que pegou e te ajudou a virar a chave? Foi o conhecimento que eu adquiri, desenvolvimento humano. Porque eu fiz esse processo de olhar para dentro. Tratei essas questões emocionais. E aí, Letícia, se eu pudesse, se a Bruna lá do passado se eu pudesse conversar com ela, eu sei que uma coisa que ela me diria era que realmente ela pediria isso lá atrás, sabe? Eu gostaria muito de ter tido esse treinamento lá atrás, ter aprendido essa questão das técnicas de vendas. Enfim, quando você sai de uma posição, e é até um ponto que eu vou começar a introduzir aqui, o grande problema da timidez é o complexo de inferioridade, aquela voz do inferno que fica na sua cabeça. Você não vai conseguir, você não é bom o suficiente para nada, você não vai saber vender, você não vai aprender. Sempre tem alguém melhor que você, né? É muito difícil. Você acha que você não consegue fazer nada direito, aquela voz dos infernos, esse complexo de inferioridade. E aí você se coloca numa posição de realmente ter pena de você mesmo. E o pior sentimento é a pena. Você olha o quê? Você se olha, é como se realmente você se olhasse de baixo para cima. Tá todo mundo aqui e você tá aqui. E aí, quando você aprende, você tem todo esse problema e acha que se sente incapaz, a incapacidade está linkada com a falta de conhecimento que você não tem, realmente, de fato, pode ser que você hoje seja incapaz, pode ser que hoje você não tenha capacidade técnica de fazer a venda. É por isso que existe um treinamento para te ensinar, para que você desenvolva isso. Ninguém nasce sabendo as coisas, a gente desenvolve. E sabe, uma coisa que foi uma paz no meu coração aprender e que realmente me ajudou muito na questão das vendas, do vender com naturalidade, vender sem parecer que estou vendendo, lidar com esse complexo, né, que eu tinha, foi de fato descobrir que a venda, ela é para todo mundo. Não é um dom, um talento específico, ela é uma competência. E como eu já vinha nessa de estudar, eu falei, cara, se é uma competência, eu vou aprender isso aqui, vou me desenvolver. E sim, de fato, hoje eu sou incapaz, eu tenho essa incapacidade, essa ausência desse conhecimento técnico, mas o que eu preciso para que isso não seja mais uma realidade, sabe, Letícia? E parar de dar desculpas, né? De, não sei, tá bom, não vou fazer. Não, eu não sei, mas como posso melhorar? E aí estudei e tal, e fui me capacitando para realmente ter essas competências e aprender a vender, aprender, enfim. Aí eu tive a performance, aí o que aconteceu? Tá, desculpa. Só complementando. Não, imagina. Primeiro de tudo, você percebeu o erro, você aceitou que você estava tímida e que você precisava aperfeiçoar, se desenvolver, porque senão você ia acabar sendo demitida, porque não existe bancário tímido, né? Não tem como crescer, não tem como desenvolver um bancário sendo tímido, isso é muito difícil. E você conseguiu enxergar isso, foi superando, a partir do momento que você começou a ter os seus estudos. Estudar, como você disse, inteligência emocional e estudar principalmente também a questão de vendas, né? Quais eram as estratégias certas para poder conduzir. Eu penso numa questão, me corrija se eu estiver errada, que a partir do momento, é o que eu acredito, a partir do momento que você entende sobre um determinado assunto, você domina aquele assunto, você nasce uma confiança dentro de você que você começa, um exemplo, na venda, a comercializar com muito mais confiança para o cliente. E a partir do momento que você se sente confiante, que você passa essa confiança para o cliente te vê como uma autoridade, que você entende sobre os produtos, que você sabe do que você está falando, e isso você vai, eu acredito, né, vai superando um pouco a sua timidez e a sua vergonha, a partir do momento que você vai estudando, vai se desenvolvendo,
aprendendo mais ainda e passando isso para o cliente. É toda questão de aprendizado e técnica, né? Então, me corrija se eu estiver errada, a gente consegue superar um pouco essa questão da timidez e também da vergonha a partir do momento que começa a estudar, principalmente a questão de vendas, né? Já que é diretamente para o banco, que é a questão de você aprender mais sobre os produtos, gatilhos mentais, estratégias, princípios de vendas, inteligência emocional, porque a gente que é bancária precisa de inteligência emocional, né? E como você falou, ouvir o não do cliente. Cara, quantos nãos a gente ouve do dia? Muitos. Mas a gente correr atrás do sim. E outra, o cliente já tá com um não na ponta da língua. Se você falar, então tá bom. Porra, cara, já era. Tu vai se dar por vencido. Você tem que aceitar o não dele, mas conduzir ali na conversa para aquele cliente refletir se, peraí, eu acho que faz sentido o que a Letícia falou, o que a Bruna falou. E isso você só consegue conduzir se você souber entender do produto, entender a técnica, gatilho mental, a hora que aplicar o gatilho mental, as estratégias, né? Eu penso muito dessa forma, mas se eu estiver errada, você me fala. Não, é exatamente isso. E assim, você começa a perceber que uma venda não realizada foi uma semente plantada. Tu sai dessa noia de, ai meu Deus, não. Porque chega uma hora também que você começa a entender esse feeling. Na venda também tem os times, né? Tem uma hora que realmente o não é não. E aí você aceita isso e realmente quando você entende que você tem uma carteira de clientes para trabalhar, um produto para oferecer e clientes que têm uma necessidade, você percebe que a matemática é essa. Eu tenho um cliente que tem uma necessidade e um produto para oferecer. E eu vou linkar isso. E aí, como que eu faço isso? Utilizando as técnicas de vendas. Não, os gatilhos. Muitas vezes as pessoas precisam daquele produto e nem sabem que precisam. E aí é nossa responsabilidade, enquanto consultor financeiro, mostrar para aquela pessoa aquele produto se adequa ao momento de vida dela, ao que ela está precisando. E isso de uma forma natural, com técnicas, com desenvolvimento, com os próprios gatilhos mentais, enfim. Como o próprio gatilho da prova social, por exemplo, né? Usar um depoimento de alguém que foi sorteado, por exemplo, na capitalização, e você tem aquela foto ali para mostrar na hora, ou você poder falar de usar a situação que você mesmo experienciou com o produto, né? Eu sempre, por exemplo, o meu primeiro carro eu comprei com consórcio, então eu sempre usava essas falas, sabe? E você percebe que não é assim, pá, toma o produto aqui. Tem as fases da venda, que até que eu falo lá no curso, a fase de conexão, é o momento de você se conectar com o cliente, gerar rapport, empatia. Então você gerou essa conexão, depois você vai introduzindo as outras fases até chegar na última etapa, que é realmente trazer a solução para o problema dele. Não é pedir favor, me ajuda nisso aqui. Não, o cliente tem um problema e você tem uma solução. E o seu produto vai solucionar. E a gente eu falo muito disso no curso, né? De você realmente olhar para o produto, enxergar valor. Por exemplo, tem pessoas que falam que não gostam de seguro de vida. E tá tudo bem, pode ser que você não goste de seguro de vida. Mas isso não anula o fato de que é um produto muito importante. Muito. Que é um produto... E, desculpa, Bruna, tá me ouvindo? Você pode estar deixando uma família... Tá me ouvindo? Tá. Você pode deixar uma família desamparada só pelo fato daquele provedor ali não ter contratado uma proteção pessoal, né? Não ter contratado um seguro. Então, tem uma responsabilidade muito grande por trás disso. E se existe essa responsabilidade, cabe a nós, enquanto futuros gerentes ou gerentes, nos aprimorar com o que nos cabe, focar no que dá para mudar. Que é o quê? O que dá para mudar? Dá para... vou bater ou não vou bater a meta? Vou conseguir ou não vou conseguir? Isso eu não tenho controle. O que eu tenho controle? Eu vou estudar, vou me capacitar, vou me desenvolver. Estou tímido, porque eu não sou, eu estou, né? Assim como eu estava e hoje eu não estou mais, né? Então, eu estou tímido. O que eu tenho que fazer para esse inferno sair de mim? Exatamente. Como você falou, quanto mais eu aprendo, mais confiança eu tenho. É para você comentar isso. Você falou uma questão sensacional. A pessoa, ela não é tímida, ela está tímida, né? Já mudar como ela se auto-titula, né?
Você não é tímido, você está tímido, porque a timidez é uma emoção. Então, como que começa a se superar? O primeiro passo é você falar que você está. Você está no estado de timidez. Mas que isso daí se supera, isso muda. Como foi o caso aqui da Bruna, é um exemplo vivo disso. E o primeiro passo é você entender isso, né? Que você está tímido. E depois estudar, aperfeiçoar, estudar, na verdade, e entender as estratégias para poder conduzir o cliente. É isso aí. É perceber que tem solução, irmão. Tem solução. Não pense que você é assim, que você nasceu assim, que você vai morrer assim, não. Você está assim, vai se desenvolvendo, se capacitando, se aprimorando. E aí, qual é a consequência disso? Você não vai ter mais aquela crise de ansiedade porque não está batendo a meta. Você não vai ficar mais desesperado. Os seus colegas vão começar a te ligar para perguntar o que você está fazendo para atingir o resultado. O teu chefe vai te elogiar. Você vai começar a ser tratado como um campeão. E aí, campeão o quê? Eu me lembro, meu Deus, eu nem posso falar isso, mas eu tinha algumas folgas, assim, que tinha as premiações, eu batia, conseguia as folgas. Nossa, era um trabalho, assim, conseguia bater, ganhava folga, ganhava as premiações, ganhava almoço, ganhava... Enfim, alta performance, tem até uma aula que eu falo sobre diferença de baixa performance, média e alta. E alta performance realmente é o nosso lugar, que é o lugar dos campeões, o lugar das pessoas que se destacam. E sim, é possível, né? Então, é isso, ó. Reconhecer que tem essa dificuldade e reconhecer. A gente foca muito no nosso objetivo, né? Qual é o nosso objetivo, onde eu quero chegar? Mas a gente também precisa focar naquilo que a gente está errando aqui, hoje, que é onde a gente pode mudar. Qual é o meu erro? O que está faltando? O que eu tenho? O que eu preciso melhorar? Qual é a minha dificuldade? Então, olhar para as nossas falhas e aí tá, beleza, enxerguei a minha falha. O que eu preciso fazer para melhorar isso? Entender que o resultado que eu não tenho hoje é fruto de um conhecimento que me falta. Qual é o conhecimento? Se eu vou lidar com vendas, eu preciso estudar sobre vendas, né? A gente tem que ser realmente intencional com a nossa carreira. Se eu vou trabalhar no banco, eu tenho que saber como funciona a carreira bancária, eu tenho que saber como funciona a jornada do bancário, eu tenho que saber como funciona para eu me manter lá de uma forma equilibrada, para eu conseguir bater as minhas metas, né? Entendendo que as dificuldades é comum, nós passamos por isso, né, Letícia? A gente tinha muita dificuldade. E por isso que a gente trouxe esse conhecimento, porque a gente tem autoridade para falar de alguém que passou na pele, né? E gostaríamos de ter tido esse conhecimento lá atrás. Então, exatamente. Quando alguém me pergunta assim, o que você acha do curso? O que é o curso para você? Para mim, o curso é um acelerador de resultado. É um acelerador de resultado, acelerador de processo. O curso é um conhecimento que vai me trazer paz realmente para eu poder sair dessa ansiedade, dessa preocupação de como vai ser quando eu estiver lá? Ou se eu já estiver lá, como vai ser para eu conseguir fazer isso aqui e bater essa meta? Então, eu sou suspeita a falar, né? Nós somos suspeitos a falar, mas é isso aí mesmo. Como você disse, né? Comentando, é porque minha imagem eu acho que tá picotando um pouco, né? Se ficar picotando muito, você me fala, tá bom? Tá. O longe do roteador aqui. A gente, no início da carreira, teve muita dificuldade. É bom ratificar um pouco isso. Mas por que a gente teve dificuldade? Porque quando você é bancário, e quando você é futuro bancário, você é bancário agora, você sabe disso. A gente tem que chegar pronto. A gente não vai ter um cursinho de vendas que o banco vai te dar. Não tem isso. É você aprender na marra. Mas naquela época que eu entrei no banco há 12 anos e você entrou no banco aí há 13 anos atrás. Naquela época, não tinha cursinho de venda, não tinha cursinho online, não existia nem Instagram. Então, assim, como é que a gente aprendia? Era na marra, era se frustrando, era sofrendo. Então, esse processo de evolução demorava muito mais. Então, até que demorou alguns anos para que a gente criasse domínio referente sobre o que agora a gente é autoridade. Falar sobre vendas, conduzir o cliente, estratégias, enfim. E tudo isso, todo esse aprendizado de 12 anos, de 13 anos e do tempo que o Luiz Carlos também tem de banco, a gente traz para vocês de uma forma mais mastigada e mais otimizada, né?
porque é possível que todo mundo aprenda, mas você tem que ser inteligente. Você vai aprender na marra, no soco, anos e anos e anos e ficando para trás, ou você vai, não, peraí, eu vou investir em mim e eu vou aprender rapidamente. Porque, pô, outra pessoa ela já sofreu para poder aprender isso daí, tá podendo me ensinar de uma forma muito mais rápida. É muito mais inteligente a gente aprender com o exemplo do outro do que a gente viver na pele, né? Porque acaba sendo muito mais rápido o seu aprendizado. Aprender por modelação, né? Isso é muito eficaz. Eu até hoje faço isso. Isso é uma coisa que eu aplico na minha vida. Eu cheguei num patamar e eu quero chegar no próximo. Né? Nossa carreira é um degrau que a gente vai construindo. O banco foi um ciclo na minha vida, foi um degrau. E ali eu tive condições financeiras de comprar meu primeiro carro, de investir em treinamento. Outro dia, eu fui parar para fazer as contas, eu investi mais de R$ 100 em treinamento. Fruto do quê? Fruto do meu recurso do banco, do meu trabalho. Então, se tem alguém na dúvida, se trabalho no banco, não trabalho no banco, vou ou não vou? Mesmo que não seja o que você quer, é uma grande ponte de acelerador mesmo, porque se fora dali a remuneração realmente é acima da média, né? E, enfim. E aí eu consegui investir em treinamentos e tudo mais, e foi um degrau importantíssimo na minha carreira. Hoje eu vivo um outro degrau. E aí esse degrau eu tenho tido outras dificuldades, um pouco diferentes, e algumas coisas de lá eu uso aqui, mas tem algumas coisas novas em que eu preciso aprender. E como que eu faço isso? Eu procurei um mentor, uma pessoa para me direcionar. Por quê? Eu posso fazer o caminho sozinha? Posso. Eu vou chegar onde eu quero? Vou. Só que se eu tiver um mentor que passou pelo que eu passei, que errou coisas, os possíveis erros que eu terei, que passou pelo caminho, eu vou aprender com aquela pessoa a encurtar meu caminho. É um acelerador de resultado mesmo. É como se fosse. Não tem a facilidade do atalho com relação não é fácil o processo, é difícil, é um desafio. Envolve resiliência, enfrentamento, envolve vencer a si mesmo. Mas realmente, com relação ao tempo, é um acelerador, né? Porque, assim, assiste o curso, mas o que a gente está falando aqui, e é isso, né? Realmente. Bruna, agora o pessoal tá chegando, tem muita gente chegando agora, né? O pessoal tá mudando aí um pouco. A gente aqui está passando pelas estratégias de qual é o caminho que você tem que seguir para você deixar, não, como é que a gente falou, né? Não estar mais tímido, porque a timidez é um estar, né? Você não é tímido, você está tímido, você pode vir a superar isso. E a questão da vergonha também, essas duas questões, primeiramente você tem que perceber, tenho vergonha de vender e estou tímido. Como que eu posso dar o pontapé para mudar, virar a chave, mudar essa questão de estar tímido e de ter vergonha? Primeiro de tudo, é você aceitando, entendendo. E segundo, você começando a estudar, já que você é um bancário, a gente está falando diretamente de banco, de vendas de produtos bancários, como que você começa a bloquear, superar essas questões, esses medos? Você entendendo e estudando as estratégias certas para que você se demonstre uma autoridade para o cliente. Quanto mais a gente aperfeiçoa, domina um determinado assunto, mais a gente consegue passar autoridade para o cliente. Isso aqui foram algumas questões que a gente já comentou até agora aqui na live. E, Bruna, o que você acha mais importante ser os caminhos? Alguns, né, para poder continuar seguindo o caminho, para poder superar a timidez. O pessoal está pedindo aqui, Letícia, indicação de curso de inteligência emocional. No Bancários que Vendem, tem um módulo de inteligência emocional lá dentro. Até por essas questões de já ter superado, ter precisado mudar muito essa questão do meu mindset, minha mentalidade, ter estudado mais sobre isso, eu coloquei lá um módulo específico para inteligência emocional, onde eu trago esse conhecimento para vocês, né, desses treinamentos que eu fiz. A gente resumiu o que realmente fazia sentido para a carreira bancária. E também para a vida, né? Mas é específico ali para a carreira bancária. E aí lá tem esse módulo. Agora me perdoa, me perdi na pergunta. Você quer que eu te fale? Tudo bem, é só para você. Tá ótimo. Isso aí que você complementou foi sensacional, porque o pessoal de fato perguntou, eu deixei passar, só ia comentar depois. Lá no Bancários que Vendem, a Bruna fez um curso aí excepcional de inteligência emocional, que os alunos das primeiras turmas comentam que está sendo um grande sucesso, está ajudando muito. Por que inteligência emocional? Você pode estar se perguntando. Por que é importante ter inteligência emocional?
Você vai ouvir muito não, você vai ter muita objeção, você vai ter muito, poxa, depois eu volto, vou falar com fulano e você vai receber aquele não, você vai ter um baque e vai ficar frustrado. Como ter inteligência emocional? Praticar isso, aperfeiçoar isso para que você aceite, entenda ou o não do cliente é definitivo ou você começa a conduzir essa questão. Como você recebe essa negativa sem se frustrar, sem desanimar? Porque a gente que é bancário sabe que ouvir um não dá uma desanimada, né? Dá uma tristeza no coração. Mas o que a gente pode fazer é resolver isso daí, né? Então, tudo isso aí tem no bancário. E, gente, comentando, o pessoal está perguntando quando que pode comprar o curso. Não está aberto, tá? O bancário que vende, ele abre de tempos em tempos. E ele vai abrir na próxima semana, tá bom? Na próxima semana. Mas antes disso, já aperfeiçoando aqui com vocês, já comentando, vamos dar uma aula, tá? Eu e o Luiz Carlos, lá no nosso canal do YouTube. Vamos direcionar vocês. Uma aula gratuita, tá, gente? É um presente que a gente está entregando aqui para vocês. Como essa live aqui sensacional, é um presente que a gente está entregando para vocês. E essa live, que será na segunda-feira, às 20 horas, lá no nosso canal do YouTube. Vou pedir pro suporte jogar o link aqui para que depois vocês venham a se inscrever e entrar. Ou, quando finalizar a live, entra no link que está na página inicial do Instagram, que aí você se inscreve para a aula, ó, e entra no grupo de WhatsApp, porque quem está no grupo de WhatsApp vai ter surpresa, tá, gente? Então, se inscreve para a live. Como eu disse, dia 9 de janeiro, vai ser no nosso canal do YouTube. Entra no grupo de WhatsApp, porque ele vai ter surpresas também. E depois a gente vai fazer a abertura do Bancários que Vendem. Mas antes, a gente quer dar esse presente para vocês. Antes de mais nada, para começar a sua segunda-feira e também o seu 2023 com o pé direito, a gente vai te dar esse presente, que é essa aula gratuita, falando os pilares da venda e como se destravar para as vendas. Você, bancário, tá travado? Não sabe o que fazer? Como iniciar? Calma aí, que segunda-feira a gente vai ministrar uma aula que vai te ajudar exatamente com isso e a você entender os pilares da venda, tá? Clica no link que está na bio, na página inicial do Instagram e se inscreve lá. E no WhatsApp vai ter surpresa. Continua aí, Bruna. Essa explicando sensacional aí que tá falando, pessoal. A gente estava nos pontos, né, de como vencer essa voz e tudo mais. E é muito disso que a gente tem, que a gente trouxe aqui nas lives, né? Essa questão do enfrentamento. Toda vez que você estiver diante de um desafio que vai te tirar da sua zona de conforto, a sua voz, a sua mente vai ficar trazendo situações para te travar, né? Ah, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Não, não faz isso, não faz aquilo. São esses pensamentos negativos que muitas vezes paralisam a gente. Então, realmente é um enfrentar, é um romper, executar, fazer. E aí, quando você conhece as técnicas e você se aprimora, você vai... cada não que você recebe numa venda, você entende que é mais um treino. Ou você vai vender, ou você vai treinar e se aperfeiçoar até que chegue um nível de realmente excelência, de que quanto mais maestria você tiver na venda, quanto mais aperfeiçoado você tiver, mais conhecimento, não só teórico, mas prático também, que é uma das coisas que eu pontuo muito no curso. Não basta você estudar se você não treina. Então, é muito importante ter técnica, mas também ter o treino. E o treino é treinar, 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 até realmente vai fazendo. E aí é isso, né? Você vai vivendo esse enfrentamento. Então, eu acho que é muito eu adquiri o conhecimento, eu vou caminhando, vou estudar a técnica, vou treinar, vou enfrentar a minha timidez, vou enfrentar os meus desafios. Um ponto muito bom também, trabalhar essa questão do merecimento, olhar para trás e ver as pequenas conquistas e comemorar as pequenas conquistas mesmo, né? De pegar e, eu bati isso esse mês, e comemorar, eu consegui conquistar essa premiação. Porque a gente se diminui o tempo todo, né? Enquanto a gente não atingiu, isso aí deve ser muito difícil, não sei o que, eu quero conseguir. Depois você consegue, nossa, mas isso é fácil, isso é simples, nem foi tão difícil assim. E não, foi difícil. Então, comemore, né? Encarar a venda como um degrau de evolução. E o não é o não para você, o não é o não realmente porque o cliente não fez sentido para ele aquele produto naquele momento. Eu já tive situações de venda
que o cliente, igual esse que eu trouxe para vocês aqui, ele falou não para mim 5 vezes. E na sexta ele contratou 14 cotas. Imagina se eu não tivesse inteligência emocional para trabalhar as minhas questões, de pegar e falar, não, eu vou ligar. Porque o medo vem, a dúvida vem, a incerteza vem. Só que aí você já está preparado para lidar quando ele aparece, né? A gente fala que o conhecimento você tem que ter, não é para a situação difícil, para o tempo difícil. Né? Você tem que ter hoje, no dia a dia, quando o tempo difícil aparecer, você já está pronto. Não é chegar lá no tempo difícil, agora eu preciso aprender, né? Eu estou na minha carreira, agora que eu vou tirar a certificação, agora nem contrata mais, né? Agora o banco nem está contratando mais, mas antigamente conseguia. Aí agora, no desespero, eu vou tirar? Não, é realmente antes para... É isso. Para poder dizer. Deixa ela falar. Por isso que a gente fala que o Bancários que Vendem é para bancários e para futuro bancário. Por quê? Você que é bancário, você é um vendedor. Você precisa saber vender. Você precisa ter estratégia, você precisa entender do produto, você precisa ter inteligência emocional, você precisa saber conduzir palavras persuasivas, frases persuasivas, como iniciar a conversa com o cliente. Tudo isso você precisa saber e entender. Mas você tem que se destravar. E você se destrava aprendendo, entendendo e praticando. Precisa praticar. Tá com medo? Vai com medo. Não adianta. Você precisa praticar. É isso muito que a gente comenta no Bancários que Vendem. E também para futuros bancários. Por quê? Se você é inteligente, vamos lá. Todo mundo aqui é inteligente. Tem 102 pessoas aqui no momento. Cara, se você tá aqui, você já é um diferencial. De verdade. Bato palmas pra você. Você tá aqui. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, às 20h52. Você já é um diferencial. Sabe por quê? Você está procurando o seu desenvolvimento. Você está procurando resolver a sua questão da vergonha com vendas? Ou como você vai começar a vender? Resolver a sua questão da timidez. Você já é um diferencial. Você já está vencendo uma batalha. Mas existem outras que você precisa continuar vencendo. E você precisa continuar no caminho para que você chegue ao seu objetivo, ao seu sucesso. Para futuros bancários. Você que é um futuro bancário, como eu disse, você, galera que está aqui é inteligente. Gente, você já tem que chegar sabendo. Chegar no processo seletivo, entendendo sobre o produto bancário, entendendo técnicas de venda, entendendo gatilho mental, entendendo estratégia, inteligência emocional, princípios de vendas. Por quê? No processo seletivo, você se vende. É uma venda. Você está vendendo o candidato. Eu vendo a candidata Letícia para entrar no banco e ser contratada, assinar a carteira e receber o salário. Você está se vendendo junto com outras pessoas. Você tem que saber se vender. E se te perguntar de produtos bancários, você tem que vender, porque isso eles perguntam, né, na dinâmica em grupo, lá na entrevista também. Eles perguntam sobre produtos, quais os produtos você mais se identifica, ou produtos que você conheça da instituição, ou me venda um produto. Tem muito isso no processo seletivo. Se você já passou por um processo seletivo, você que está aqui, você sabe. Então, todas essas questões, antes de você entrar no banco, você já precisa pegar e estudar e entender. Para que quando você vem entrar no processo seletivo, você já esteja isso... Não seja um problema para você. Vendas não é um problema para mim. Já tenho no meu currículo, já está na minha veia. É isso que eu gosto, é isso que eu entendo. Você já tem que demonstrar no processo seletivo que você é uma autoridade. Por isso que a gente comenta que é para bancários e para futuros bancários também. É isso aí. Se tivesse travado. É isso. Então, gente, alguém tem mais pergunta para fazer para a Bruna? Já está dando tempo aqui da Bruna também. E quero muito agradecer a presença de todos enquanto isso. Bruna, você quer complementar com mais alguma questão? Você deu uma aula aqui sensacional pra gente de como que a pessoa pode superar a timidez, começar a resolver a questão de ter vergonha de vender e que é possível para todos. Entenda, se você chegou agora, reveja a live e acredite, se você é tímido, se você tem vergonha de vender no banco, isso pode ser resolvido. Tem como, existe um caminho, existe a solução para o seu problema. Não precisa ficar com vergonha, o banco não é para mim, ou vou desistir da minha carreira. Você pode ter dias mais tranquilos, você pode ter dias que você sinta satisfação.
Porque você vendendo, você vai sentir satisfação, você vai começar a superar e resolver esses seus problemas internos que você tem com a timidez e com a vergonha de vender. Tem alguma questão que você queira complementar aqui pra gente, Bruna? Eu sempre gosto de terminar com uma mensagem de reflexão, né? A gente fica mais para realmente deixar o pessoal pensando e refletindo com relação à nossa vida mesmo. Eu gosto muito dessas inspirações e insights. E tem uma frase do Joseph Campbell, que eu gosto muito, que ele diz assim: o tesouro que você tanto busca está escondido na caverna que você tem medo de entrar. E de verdade, eu não sei qual é o seu medo. Talvez o seu medo seja medo de vender, talvez o seu medo seja medo de falar, medo de abordar o cliente, medo de ir até ele. Qual é o seu medo? Reflita sobre isso e saiba que o seu tesouro está escondido atrás desse medo. Quando você rompe, quando você supera, você vai alcançando o teu lugar, que realmente é alta performance. Eu acredito que nós fomos feitos para performar. Principalmente pessoas comprometidas. Ninguém fica aqui buscando conhecimento, aprendendo, ouvindo nós duas falar, ou quem quer que você pare para ouvir, para estudar. Ninguém faz isso à toa, sabe? Pessoas que têm essa autocobrança também, que deveria ser equilibrado, mas a gente realmente quer muito a excelência, a gente fica naquela busca, então realmente que a gente encontre o equilíbrio. E ninguém que está aqui, ou que busca, ou que estuda, ou que se aprimora, ou que tenta melhorar, que procura melhorar e vai caminhando em direção, isso faz isso à toa. Pessoas comprometidas fazem isso. E pessoas comprometidas são pessoas de alta performance. Talvez os resultados ainda não estejam compatíveis. Mas se você não desistir, se você acreditar e se você vencer os seus medos, os seus bloqueios, aquilo que te trava, com certeza você vai alcançar. Assim como nós alcançamos e assim como as pessoas com quem nós temos contatos e vemos também muitos alunos alcançando. Então, o meu desejo realmente é que você vença o seu medo, que você conquiste aquilo que você quer para sua vida. Seja para você ajudar a sua família, seja para você comprar o seu carro, para você fazer sua viagem, ter a sua independência financeira, seja para ter liberdade, para aprender, para escolher uma nova profissão, independente do que você vai fazer, que você possa romper essa vergonha, essa timidez, esse medo, isso que te trava e aprenda realmente a se desenvolver nessa questão das técnicas e aprenda os conhecimentos técnicos, os conhecimentos sobre vendas, técnicas de venda, para que você possa realmente ter paz, né? Essa ansiedade vai, né? Você começa a ter paz no seu dia a dia e isso é muito bom. A partir do momento que o bancário começa a vender, cara, já era medo, já era vergonha, já era timidez, tá tudo resolvido. Porque tá batendo a meta. Traz alegria pro coração. Bruna, foram palavras incríveis, sinceras, deve ter tocado o coração de muita gente, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisavam ouvir tudo que você falou aqui pra gente hoje. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pela presença de todos. E ratificando, segunda-feira, eu e Luiz Carlos vamos ministrar uma aula no nosso canal do YouTube. A inscrição para essa aula gratuita está no link da página inicial aqui do Instagram. Se inscreva para essa aula que será na segunda-feira. Entre no grupo de WhatsApp. No final dessa aula, vamos abrir a turma 2.0 para os bancários que vendem. Ficará aberta por um tempo curto de tempo, por um período curto de tempo. Segunda-feira a gente vai comentar mais um pouco sobre isso. Mas se inscreva na aula. Estaremos dando um presente para vocês. Antes de qualquer coisa, a gente quer entregar um presente para você que tem problema com vendas, tá? Vamos falar sobre os pilares da venda e como você se destrava para as vendas. Qual caminho você tem que seguir para poder resolver esse seu bloqueio de vender, esse preconceito que existe com a venda. E também os pilares da venda que vão te ajudar muito no seu dia a dia, tá? E no final nós vamos abrir a turma do Bancários que Vendem, não está aberta agora, já avisando. Entra no link que está na bio, se inscreve para a aula, entra no grupo de WhatsApp, entra no grupo, terá surpresas, tá bom? Já vou avisando, dando spoiler aqui, vai ter surpresa para quem está lá no grupo, porque tem informações privilegiadas, acaba otimizando o tempo de vocês e a gente tem alguns acessos lá, tá bom? Então, muito obrigada, Bruna, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelas suas explicações, obrigada pelas suas palavras. Agradeço a todos que estão aqui e tenham uma ótima noite.
Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada, pessoal, pelo tempo também, né? Por estar aqui ouvindo a gente. Até breve. Qualquer dúvida, pode mandar a caixinha do meu certificado que eu respondo por lá também, ou no direct. Pode ficar à vontade. A gente está aqui para servir vocês. Sigam a Bruna também, dizendo aqui no Instagram. Bruna Terapeuta, e tem muita coisa a ensinar lá no Instagram. Valeu, obrigada, viu? Tchau, tchau.